nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, hoje, nessa sexta-feira, nós iremos falar sobre o 9º mandamento, que é não desejar a mulher do próximo. E para falar sobre esse mandamento, eu vou iniciar lendo também um trecho que está no Catecismo. Logo antes, inclusive, o Catecismo já inicia com algumas passagens que tratam sobre esse mandamento. E eu vou iniciar lendo essas passagens. A primeira está em Êxodo 20, 17 e a segunda em Mateus 5, 28. E dizem assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. Todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, quando a gente fala sobre o 9º mandamento, sobre o desejar a mulher do próximo, a gente já começa vendo que esse desejo parte até mesmo de um olhar. O olhar, que deveria ser algo puro, passa a ser impuro. E é importante a gente entender que as tentações existem. A gente sabe que é algo que existe todos os dias, todas as pessoas são tentadas, mas o problema, o pecado, está no consentir. Uma coisa é você passar na rua e ver as pessoas e ver mulheres vestidas das mais diversas formas, se comportando das mais diversas formas. Diferente é você olhar, pensar, consentir nesses pensamentos, se deixar levar por pensamentos achando que são coisas boas, que faz sentido, que podem acontecer. Principalmente aqui quando a gente está tratando, da mulher do próximo, uma pessoa também comprometida, e de alguém também talvez comprometido. De diversas formas, esse pecado pode se agravar cada vez mais. E esse mandamento ele se relaciona muito com o 6º mandamento, sobre a castidade. A castidade, que é a busca por viver um amor, por viver aquele amor que é de Deus e em Deus. Chega aqui nesse momento, nesse pecado, e a gente começa a ver que isso tem sido descumprido. Então a gente não só descumpre o 9º, mas acaba também afetando lá o 6º mandamento. Quando ao olhar para uma mulher, um homem tem o desejo de possuí-la e comete adultério em seu coração. Os pensamentos impuros consentidos também são pecados contra o 6º mandamento. Então aqui a gente entra em pecados contra ambos os mandamentos, o que agrava ainda mais a situação desse pecado. E esse mandamento, ele vem como uma forma de combater o adultério, a fornicação, os pecados dentro de um casamento, E fazer com que as pessoas entendam a importância da fidelidade no matrimônio. O matrimônio, que é algo sagrado, escolhido por Deus, criado por Deus. É muito importante que dentro dele a fidelidade seja constante. Porque a infidelidade dentro de um matrimônio, como no caso do adultério, gera consequências não só para aquele casal, mas para os filhos, para toda a família, uma situação difícil de lidar. Os filhos, se crianças, difícil de entender, até mesmo se mais velhos, criam uma situação de chateação, de raiva, de revolta, até mesmo em algumas situações de ódio daquele pai, daquela mãe que cometeu esse pecado. Então, por um erro, muitos outros erros e muitos outros pecados e muita situação difícil, muitas famílias têm passado por um pecado contra esse mandamento. E aqui o Catecismo, quando fala sobre o 9º mandamento, traz 2 pontos muito importantes. O primeiro é sobre a purificação do coração. E diz assim: o coração é a sede da personalidade moral. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. A luta contra a concupiscência da carne
passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Isso está no parágrafo 2517. Então, o parágrafo aqui do Catecismo deixa bem claro que para lutar contra esse pecado e para até mesmo não pecar, nem chegar a pecar, é preciso ter um coração puro. E aqui a gente fala da importância de ter um coração semelhante ao de Deus, semelhante ao coração de Jesus, ao de Maria. Corações esses que não têm nenhum pecado, que não tem nenhum desses pensamentos. A gente precisa se inspirar neles. Trouxe até novamente a imagem da Sagrada Família, que para mim é sempre o exemplo, que nos mostra o exemplo da castidade, da santidade, da fidelidade. E nós precisamos nos inspirar neles para ter corações puros, corações que não se deixam levar por nenhum desses pensamentos e por nenhum desses pecados. E logo depois, no parágrafo 2520, o Catecismo traz esse outro ponto, que é a luta pela pureza. E diz assim: o batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus alcançará a pureza de coração, pela virtude e pelo dom da caridade, da castidade, pois a castidade permite amar com o coração reto e indiviso, pela pureza de intenção, pela pureza do olhar e assim sucessivamente. Pela oração, conclui. Então é através da oração, através da pureza, através da busca da castidade, que as pessoas lutam pela pureza. E é lutando para ter um coração bom, um coração limpo, um coração puro. E lutar pela pureza em toda a sua vida, que o indivíduo luta contra esse pecado, contra esse mandamento, que é desejar a mulher do próximo, cometer adultério já no seu coração. Mas quando a gente fala desse mandamento, também é importante ressaltar a importância que existe na modéstia, no cuidado com se vestir, no cuidado na forma de se comportar. E aqui eu não falo só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres. Nós precisamos ter muito cuidado na forma que nós nos vestimos, porque talvez seja a forma que a gente se veste, a forma que a gente se comporta, que leva o outro a pecar. E levar o outro a pecar também é pecado. Então esse mandamento talvez abranja muitos homens, mas também dá para as mulheres uma responsabilidade de também cumprir com as coisas que Deus quer, com o querer de Deus, que é viver a modéstia, ter um cuidado com a forma de se vestir, com a forma de se comportar, com a forma de se expor na sociedade, saindo na rua, onde as pessoas nos veem. A gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. E mais ainda, aqui falando de homens e de mulheres. Hoje em dia, com as redes sociais, com a internet e com, infelizmente, o que tem acontecido é que as pessoas têm perdido cada vez mais a noção, talvez, ou não têm percebido o que têm feito, não têm medido as consequências dos seus atos. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm incentivado umas às outras a pecar contra esse mandamento. Algumas pessoas, inclusive, sabendo, por exemplo, que um outro é casado, ou uma mulher, um homem ou uma mulher são casados, ainda assim não se incomodam. Então, através das redes sociais, mandam mensagens, ligam, fazem diversas coisas, buscando acabar com aquele casamento e entrar na vida daquela pessoa. E isso é um pecado gravíssimo. Como eu disse antes, eu não sei se falta noção, se falta um conhecimento mesmo assim da situação, ou se as pessoas não medem, não têm noção das consequências do que fazem, de como aquilo pode afetar uma família, ou só querem, sendo egoístas, pensar no seu eu, no que querem que aconteça. Mas isso tem destruído também muitas famílias e é preciso ter muito cuidado quanto a isso. Cuidado com relação ao que tem acontecido e o que pode acontecer nas redes sociais, através dessas mensagens, de fotos enviadas, de vídeos que causam graves problemas e que podem destruir famílias por consequência, às vezes, de atos que nem pelo casal, nem do homem nem da mulher daquela família, mas de alguém externo que busca atrapalhar aquela união. E que, se consentido, como eu disse anteriormente, por um dos dois, pelo casal, se consentido, gera ainda maiores consequências e ainda mais pecados. Então, que nós possamos ter sabedoria, pensar sempre sobre isso, não no sentido de pensar que vai acontecer comigo,
Mas lutar contra essas coisas, quando a gente vê acontecendo também, lutar contra isso, dar bons conselhos às pessoas que passam por algo assim, para que nós possamos cada vez mais buscar ajudar as famílias a permanecerem mais e mais unidas, que nada atrapalhe a união das famílias. E para finalizar, vamos rezar a Ave Maria, agradecendo por esse momento, por partilhar mais uma vez sobre o mandamento, agradecendo a Deus pelo nosso dia, por tudo, e pedindo que Ele nos ajude a viver constantemente conforme os mandamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu agradeço a você que assistiu mais esse vídeo, te desejo um dia, uma noite abençoada. Peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. E até o próximo, onde nós falaremos, o último vídeo sobre o 10º mandamento, se Deus quiser.